Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Gestre e eu vou mostrar o passo a passo de como você vai fazer para cadastrar as suas bases e as suas receitas aí da sua produção. Então você vai vir aqui ao lado, clicar em produção, depois você vai abrir em bases. Eu já tenho algumas bases cadastradas, mas eu vou fazer o passo a passo com você. O que eu quero que você entenda é base é tudo aquilo que se encaixa como uma etapa na sua receita. Então, antes de eu cadastrar, deixa eu te explicar aqui. Isso aqui é uma receita de um bolo de chocolate. E aí, nesse bolo de chocolate, eu considerei ele um bolo que tem recheio e cobertura. Então, esse é um tipo de receita que temos três etapas. Vamos lá. A massa do bolo de chocolate, o recheio do bolo, que é uma ganache, e a cobertura do bolo de chocolate. Por isso que você precisa dividir a sua receita em etapas, porque é assim que você faz a sua produção e é assim que o Gestre vai te ajudar na sua precificação e nos teus ajustes dos teus produtos aí no sistema, tá bom? Então vamos lá, você clica aqui em nova base e aí vamos escrever a base. Vamos chamar aqui de bolo, massa de massa chiffon branca. Legal? Vamos colocar uma categoria para ela, no caso, massas doces, tá bom? Quantidade finalizada, isso aqui é muito importante. Quando você finalizar a tua produção dessa massa, digamos que, sei lá, Fabio, ela rende 3 formas. Você vai colocar essa sua massa nas formas, vai assar essa massa e depois você vai pesar. Por que pesar depois de assado? Porque isso é importante, dado que o rendimento que você utiliza dessa massa na sua receita é ela pronta. E aí você vai vir aqui e vai preencher. Essa receita, Fabio, deu um bolo que, somado todas as massas que eu produzi, deram 1.200 gramas, né? 1,2 kg. Então você vai vir aqui e vai colocar 1.200. Ou você pode escolher quilo, especificar, não tem problema, 1,2. Eu gosto sempre de deixar em gramas, eu acho mais fácil. Você pode vir aqui colocar alguma informação adicional, massa chiffon branca, receita X. De repente, se você quiser até colocar a receita aqui, você pode, tá bom? Fica a teu critério. E agora eu vou escolher o que compõe essa base. Então, essa base, qual ingrediente? Vamos lá. Eu vou colocar alguns ingredientes, não todos, só para exemplo para você aí. Ó, farinha de trigo tradicional. Muito provável que vai farinha de trigo. Então, quanto de farinha que vai? Eu vou colocar aqui 300 gramas. Coloco o peso e vou em adicionar. Depois eu venho aqui e vou colocar ovos. Pesquisa aqui do lado, ovos. Lembrando que eu já tenho que ter cadastrado previamente esses ingredientes, tá bom? Tem vídeos aqui no canal que mostra como fazer isso passo a passo, cadastrar ingredientes e insumos, por isso que eu já fiz isso e agora eu estou na parte de bases. 3 ovos, vamos colocar aqui leite, leite longa vida integral, vamos colocar aqui no caso 350 ml, e é isso, eu tenho farinha, ovo, leite, vamos colocar aqui fermento, tá? De novo, essa não é uma massa chiffon original, eu estou aqui só dando como exemplo, eu coloquei aqui 3 gramas de fermento, tá? Fechado. Com isso, eu já tenho aqui a minha base cadastrada. O sistema já trouxe todo o valor, porque foi a soma de cada um dos seus custos de produto, então já é o custo, aqui não é o preço de venda ainda, é a primeira etapa é você entender quais são os seus custos da produção. E aqui, ó, eu vou colocar aproximadamente, eu já tinha colocado, né? Por isso que vão ser bem mais itens, né? Eu coloquei aqui 1.200 gramas. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Vou fazer melhor, eu vou reduzir para ficar batendo com isso aqui, para não dar um preço depois muito fora, porque como eu coloquei menos itens, não estou colocando todos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 300 mais 350 gramas, são 650 mais 6, 700 gramas. Vamos colocar 656 gramas, tá bom? Pronto, vamos colocar aqui, ó, 656. Legal? Então é isso, já fiz aqui o cadastro, eu vou vir aqui agora e vou salvar, tá bom? Já fizemos aqui a nossa base massa chiffon branca. Isso eu vou fazer para o recheio, isso eu vou fazer para a cobertura. Então, se você vier aqui aonde eu já fiz aqui a ganache, eu vou entrar aqui, vou clicar em visualizar e você vai ver que o sistema já vai carregar aqui para a gente a informação dessa ganache. Ganache de chocolate, recheios cremosos e a mesma coisa. Ingrediente, chocolate ao leite barra, a quantidade,
ingrediente creme de leite, a quantidade, eu coloquei o rendimento aqui, ó, 650 gramas, ele já me trouxe aqui o custo total dos meus ingredientes, tá bom? Então agora eu já tenho as minhas bases cadastradas. Então sempre que você for fazer uma receita, você precisa primeiro começar com as bases. Pensa sempre na tua etapa da produção, legal? Agora vamos para a receita. Você vem aqui em produção e vai vir aqui em receitas. Eu já tenho uma receita cadastrada, que foi um bolo Floresta Negra. Agora eu vou fazer um bolo Dois Amores. Vou misturar uma massa de chocolate com a massa branca que a gente acabou de cadastrar. E aí você vai ter o exemplo completo. Bolo Floresta Negra, nova receita. Eu vou colocar aqui, ó, bolo Dois Amores. Pronto. E aí vou cadastrar aqui na categoria bolos. Quantidade final. Não é uma receita que você está fazendo? Legal. Esta receita, ela rende o quê? Uma unidade ou ela rende em gramas? Fica a teu critério, tá? Você colocar. Eu geralmente gosto de colocar em unidade, porque agora eu estou pensando na minha produção. Ou seja, Fabio, aquele bolo que eu fiz, aquela massa, ela rende 3 bolos, ela rende 3 receitas de bolo Dois Amores. Só que agora eu estou fazendo a produção de um só. Então eu gosto geralmente de colocar unidade. Se você quiser colocar peso, não tem problema, tá? Também pode. Eu gosto de colocar unidade, como eu acabei de explicar. Vou colocar aqui, ó, bolo Dois Amores. Né? O que ele tem? Massa, chocolate e massa branca com recheio, ó, recheio de brigadeiro e cobertura de chocolate. Pronto, é uma especificação que você fez na tua receita para ficar fácil para identificar depois, tá bom? Vamos lá. O que compõe essa minha receita? Essa receita compõe as minhas etapas. Lembra que a gente acabou de cadastrar as bases, que são as etapas? Eu vou buscar aqui, ó, tipo, base. Opa, o que eu vou usar dessa base? Eu vou usar aqui a minha massa chiffon branca. Quanto que eu vou usar dessa massa chiffon branca? Fabio, para fazer esse bolo, eu corto um disco de mais ou menos 350 gramas. Então eu venho aqui, 350 gramas, mudo aqui e adiciono. Ele já buscou lá na minha base a quantidade de peso que eu uso nela. E aí depois, Fabio, eu entro com uma outra base que é o recheio. Né? Eu coloquei ali o recheio de brigadeiro. Eu estou usando aqui de chocolate, mas você já entendeu o exemplo. Só realmente para facilitar aqui o nosso vídeo aqui e não ficar muito extenso. Ó, ganache de chocolate. Quantas gramas eu uso? Eu uso 250 gramas. Eu vou dar aqui adicionar. Digamos que aqui fosse o recheio de brigadeiro, tá? E agora eu vou fazer mais um disco de bolo. Eu vou colocar aqui agora a massa de chocolate e vão ser os mesmos 350 gramas. Eu vou adicionar. E ele está aqui inserindo as informações, tá vendo? E aí depois eu vou agora terminar com uma cobertura, que também é uma base. Eu vou vir aqui, ó, cobertura de chocolate, são 150 gramas. Pronto. E eu quero colocar uma finalização. Eu quero colocar aqui um granulê. Já que é uma finalização, é só um ingrediente adicional, ou eu quero colocar uma cereja, quero colocar um morango, enfim. Deixa eu ver se eu tenho granulê aqui. Eu tenho. Granulê da Melk. Eu vou colocar aqui 50 gramas. Pronto, então olha só que legal. Eu posso colocar uma base, como eu posso colocar só um ingrediente, né? E aqui eu fiz só a finalização. Você consegue já visualizar esse bolo pronto? Ele é um bolo com duas massas, uma branca e uma de chocolate, uma ganache no meio como recheio. No caso, eu especifiquei que fosse um brigadeiro, é só você montar a tua base de brigadeiro, né? Chocolate, creme de leite, manteiga, leite condensado, enfim. E depois eu coloquei aqui o granulê para finalizar. Legal? Ele me trouxe já o preço da minha receita, né? No caso, não é de novo o preço de compra, é quanto está custando eu produzir esse bolo, ó, R$ 25,45, criar a receita. Pronto, agora nós temos uma receita salva aqui no sistema Bolo Dois Amores. Legal? Então é isso, é passo a passo. Lembrando, o link para o Gessle está aqui abaixo desse vídeo. Acessa ele, cria teu cadastro. Você tem 14 dias para usar gratuitamente o Gessle. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse sistema aqui. Vai te ajudar muito aí no seu negócio, na sua confeitaria, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço.